Olá, paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Um ditado muito conhecido: quem não ouve conselho, ouve coitado. Se conselho fosse bom, ele era vendido. E quantos de nós já ouvimos conselhos e fizemos a coisa ao contrário do conselho e deu ruim? Quantos de nós já queremos e já pensamos de voltar atrás? De pedir a Deus que voltasse o tempo para a gente fazer as coisas diferentes? Só que não voltou. Então hoje o Espírito Santo fala para a gente a respeito de Pilatos. Por muitas vezes a gente conhece Pilatos, já ouvimos falar quem foi Pilatos, mas tem um ponto que o Espírito Santo fala para a gente. Pilatos, Deus usou a esposa dele para dar um conselho para ele. Por muitas vezes Deus usa o seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais para te dar um conselho e muitas das vezes a gente não ouvimos o conselho. Ali dá ruim. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 19, Deus visitou a esposa de Pilatos em sonhos e mostrou para ela acerca do acontecimento. E a palavra fala que a esposa de Pilatos sofreu muito mediante tudo aquilo que aconteceu. Mas Pilatos ignorou o conselho da esposa e ouviu a voz do povo. Aonde que fala que um ditado muito falado também fala bem assim: a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso é um ditado, não está na Bíblia. Pilatos ouviu a voz do povo e mandou soltar Barrabás e mandou prender Jesus. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Então hoje o Espírito Santo fala para a gente no livro de João, capítulo 18, no versículo de número 36, fala bem assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quantos de nós lutamos? Quantos de nós já lutamos para querer o certo? Quantos de nós já lutamos a respeito de Jesus? Quando falamos aqui de lutar a respeito de Jesus, é lutar sobre a justiça, é lutar para que Deus traga a justiça sobre a minha vida e a vida de vocês. Mas hoje aqui o Espírito Santo, o propósito do vídeo é da gente não ouvir o conselho. Pilatos, ele não ouviu o conselho. Mas Pilatos, quando viu que as coisas iam dar ruim, Pilatos vira e fala bem assim: eu lavo a minha mão da vida desse inocente. Muitas pessoas viram e falam bem assim: foi sem intenção, mas fez. Nós vemos aqui exemplos na Bíblia sobre Ezequiel, capítulo de número 5, versículo de número 7, que fala que Deus levantou o profeta Ezequiel para ir lá falar acerca do pecado daquele povo. Aquele povo não escutou o conselho que Deus enviou Ezequiel. Mas nós vemos também aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 17, Deus levantou Samuel para ir lá e falar para Saul, ir lá e matar todos aqueles amalequitas, todos, até os animais. O que Saul fez? Ignorou o conselho. Sim, ele foi lá, ele matou, mas ele não matou nem o rei e nem os animais. Samuel pegou e chegou lá e viu aquele, vamos dizer assim, aquele berro das ovelhas. E Samuel chega para Saul e pergunta: você não foi lá e não matou todos, não? Sim, eu só matei, mas eu ouvi o povo falando para separar as melhores para me oferecer a Deus. Mais uma vez, nós vemos aqui, da mesma forma que Pilatos ouviu a voz do povo, Saul foi lá, ouviu a voz do povo. Só que Deus deu uma ordem para matar todos os amalequitas e até os animais. Saul ignorou. E ali a palavra fala que o reino de Saul foi rasgado. Aí Samuel foi lá e teve que matar o rei e os animais. Então, hoje o Espírito Santo fala para a gente: você escuta o conselho que a Bíblia te dá ou você escuta o povo? A Bíblia fala para a gente, no livro de Malaquias, capítulo de número 2, versículo 16, que Deus abobina a separação. Mas o mundo fala bem assim: eu vou casar, mas se der errado, eu vou lá e separo.
A Bíblia fala: o que Deus uniu, o homem não separa. Por muitas das vezes o diabo vai vir afrontar, vai vir trazer maldição, vai vir e colocar empecilhos no seu relacionamento. Mas você tem que viver a palavra. Se Deus falou, o que Deus uniu, o homem não separa, o homem pode até tentar separar, mas não vai conseguir. Não vou entrar a fundo nessa parte. Mas a Bíblia também fala bem assim, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, sobre o dízimo e sobre as ofertas. Se você for procurar pregações no YouTube, pregações de coaches, eles vão falar para você que não precisa de você dizimar, que se você casou, deu errado, você pode ir lá e separar. Você pode pesquisar no YouTube sobre separações, que muitos pregadores vão ser a favor da separação, mas ele está indo contra a voz de Deus. Aí você sabe que já é errado, só que você quer justificar o seu erro em cima de quê? Buscando um conselho, buscando uma palavra paralela para te beneficiar. Só que você já sabe o que Deus já falou. Pilatos já sabia de que a justiça era Jesus Cristo. Pilatos conhecia Jesus. Porque a palavra fala que Pilatos, vamos conjecturar a palavra para você entender, Pilatos conhecia a lei. Pilatos, por muitas vezes, fazia a lei. Então ele sabia o que era a lei. Pilatos conhecia a lei. Mas Pilatos preferiu ouvir a voz do povo. Pilatos foi lá e mandou prender Jesus Cristo e soltar Barrabás. Por muitas vezes as suas bênçãos estão presas porque você prendeu Jesus, mas soltou o diabo, como fala no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas conhecem o capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, que fala no início das bênçãos, mas não lê o final. Que fala que nós, as pessoas que não obedecem às leis do Senhor, não obedecem o mandamento, vai ser entregue ao ladrão todos os dias. Todos os dias o diabo vai vir, vai roubar um pouquinho de você. E quando você assustar, é como no livro de Provérbios fala, há caminhos para o homem parece ser bom, mas no final dá o quê? É a morte. Então, meu irmão, muitas pessoas estão soltando Barrabás e prendendo Jesus Cristo. Você prendendo Jesus, você prende as bênçãos. Você prende de ver a porta aberta, porque a porta já está aberta, como está falando no livro de Apocalipse, capítulo 3. Mas se você prendeu Jesus, você vive o quê? Uma treva, uma escuridão. Você sabe que a porta está aberta, mas não consegue enxergar, porque está faltando luz. É como no livro de Salmos fala, capítulo de número 119, versículo de número 105, está faltando o quê? A candeia acesa. Está faltando a luz no seu caminho, porque você prendeu Jesus Cristo. E você prendendo Jesus, você não consegue ver a porta da felicidade, a porta da cura, a porta da sua prosperidade, porque você preferiu ouvir a voz do povo, não a voz de Deus. Então hoje, meu irmão, qual das vozes que você escuta? A voz do povo ou a voz de Deus? Eu convido você a escutar a voz de Deus. No livro de João, capítulo de número 1, no versículo de número 11 até o 12, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não quis receber ele. Mas aquele que recebe a Deus, dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Entanto que hoje o Espírito Santo faz esse convite para você. Receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Não receber uma religião, não receber uma doutrina, mas sim receber o dono de tudo, que é Jesus Cristo. Que é o dono que vai trazer para a gente o caminho, que vai trazer a luz. Se você precisar da porta, Jesus já é a porta aberta para a sua vida. A chave, Jesus é a chave. O caminho, Jesus é o caminho. A luz, Jesus é a luz. Mas o interessante é que Pilatos foi lá e mandou prender Jesus. Mandou prender o caminho, mandou prender a luz, mandou prender a porta, mandou prender a chave. E soltou quem? Barrabás, que simboliza o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. E hoje, você escuta qual conselho? O conselho de Deus ou o conselho do povo? Pilatos não escutou o conselho de Deus, escutou o conselho do povo.
porque Deus foi lá e mandou a esposa dele falar. Saul não escutou o conselho de Deus, escutou o conselho do povo. O profeta Ezequiel foi levantado para ir lá e aconselhar o povo, mas o povo não quis ouvir. Deus colocou a Babilônia como um copo de vinho, mas a Babilônia se embriagou no próprio vinho, como está falando a Bíblia. Muitas vezes a Bíblia fala bem assim, certamente morrerás, porque Deus não tem o propósito de matar ninguém. Quando Deus coloca certamente morrerás, é porque Deus te dá mais uma, vamos dizer assim, mais uma chance e uma decisão de você decidir o certo. E hoje você decide o quê? A ouvir a voz do povo? Ouvir o conselho que hoje o Espírito Santo traz para você? Receber Jesus como Salvador da sua vida? Voltar para os caminhos do Senhor? O diabo ele vai te oferecer assim, bandeja. O diabo ele vai te oferecer um homem, uma mulher do jeito que você gosta. Não é do jeito que a sociedade vai querer te dar, não. É do jeito seu. Mas cabe a você a escutar quem? O conselho do diabo ou o conselho de Deus? E aí, meu irmão? Fica a sua decisão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Não se esqueça que Jesus está voltando. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Um forte abraço para você, fique com Deus. Não se esqueça, hoje o Espírito Santo trouxe para a gente 3 exemplos de não ouvir o conselho. E deu ruim. É como Salomão fala, há caminhos para o homem que parece ser bem, mas no final traz morte. E trouxe morte. E hoje, você vai ouvir o conselho de Deus ou o conselho do povo? Deus abençoe, um forte abraço e fica com Deus.